não está aqui ressuscitou. Estimados diáconos, queridos irmãos e irmãs, acolhendo de maneira muito especial os nossos catecúmenos, que hoje ingressarão no corpo místico de Cristo e a Igreja pelo sacramento do batismo. Nós celebramos nesta Santa Liturgia uma noite que é cercada de mistérios. Sim, uma noite que é cercada de mistérios, porque dentro da realidade, do centro, daquilo que nós celebramos da nossa fé hoje, a saber, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho, na verdade hoje, ao menos na liturgia de hoje, o único testemunho que nós temos é um túmulo vazio. Era o amanhecer daquele dia, era de madrugada, e as santas mulheres se dirigiam ao túmulo onde nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido sepultado, para poderem concluir aquele trabalho que elas não puderam fazer no dia em que Jesus foi crucificado, porque era véspera da Páscoa, não se podia trabalhar. Então apenas desceram o corpo de Jesus, arrumaram mais ou menos e o colocaram no túmulo mais próximo que havia do lugar onde Jesus tinha sido crucificado. Então, ao amanhecer daquele novo dia, e aqui é preciso que compreendamos, não é sem razão que logo ao amanhecer, porque ao amanhecer acontece na natureza este fenômeno que é como que um jogo entre as trevas e a luz, entre a noite que está se acabando e o dia que está se iniciando. Então, quando essas mulheres elas se dirigiam até o túmulo de Jesus, e se fala deste amanhecer, deste momento onde ainda há um jogo entre as trevas e a luz, entre a noite e o dia, a simbologia, o sentido espiritual deste momento vem ao nosso encontro, vem iluminar a nossa alma para compreendermos que daquele momento onde as trevas pareciam ter prevalecido, aquele momento doloroso da cruz e da descida do corpo de Jesus da cruz, onde o mal parecia, aparentemente tinha vencido, começava a brotar, começava a cintilar uma luz que viria para brilhar definitivamente, uma luz que viria para iluminar definitivamente, uma luz que viria para nos tirar definitivamente das trevas em que nós estávamos envolvidos, as trevas da morte. Quando as santas mulheres chegam ao túmulo de nosso Senhor, elas ficam ali surpreendidas. Por quê? Porque elas encontraram a pedra que tinha sido rolada para tapar a entrada do túmulo removida, e mais surpreendidas ainda ao não encontrarem o corpo do Senhor. E então, meus irmãos e irmãs,
nós começamos a compreender e a mergulhar neste mistério que é, e insisto ainda, todo é caracterizado inicialmente pela contradição. Porque elas, estas santas mulheres, tinham ido ao túmulo com um propósito: embalsamar o corpo de Jesus. Elas esperavam encontrar o corpo de Jesus. E ao não encontrar o corpo de Jesus, vem esta incerteza, vem, poderíamos dizer, esta desesperança, vem essa situação de o que vamos fazer, o que está acontecendo, aquilo que nós esperávamos encontrar, aquilo que nós esperávamos fazer, como faremos? O corpo do Senhor não está aqui. Nisso aparecem mais dois personagens, dois homens vestidos de branco. E elas então nos diz São Lucas, tomadas de medo, elas olhavam para o chão, tomadas de medo. Será que este medo vinha apenas daquelas duas figuras, daqueles dois homens que estavam diante delas? Por certo que não. Este medo vinha da incerteza, porque até ali elas estavam vivendo apenas a dor de ter o seu Senhor morto, crucificado. Mas agora acrescentava-se a dor, a incerteza. E a incerteza, ela é a mãe da desesperança. Elas olham para o chão. Elas nem sequer têm coragem ou força para levantar o olhar para aqueles dois homens que estavam ali. Então, continua nos dizendo São Lucas, que aqueles dois homens dirigiram uma palavra a elas: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Como, meus irmãos e irmãs, esta palavra ela precisa ecoar com toda a força em nossa alma nesta noite. Ele não está aqui, ressuscitou. Porque esta palavra, meus irmãos, que fará brilhar definitivamente, uma vez por todas, aquela luz que espanta, aquela luz que dissipa toda a treva que de algum modo ainda pode estar assombrando as nossas vidas. Esta pergunta que os homens fazem a elas: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Esta pergunta, meus irmãos e irmãs, é uma pergunta inquietante. E nós devemos hoje, ao celebrar esta vigília, nos fazer esta pergunta: por quê? Por que nós tantas vezes procuramos Jesus onde Ele não está? Por que nós continuamos procurando Jesus em palavras que são de morte e não na palavra que é de vida? Por que nós continuamos procurando Jesus em obras que são de morte e não em obras que são de vida?
Por que é que nós continuamos procurando Jesus nos lugares onde só há treva, onde só há desespero, onde só há desamor? Se Ele se encontra na luz, se Ele se encontra na esperança, se Ele se encontra no amor. Porque, meus irmãos e irmãs, aqui nós vamos entender o que São Paulo, de maneira profundíssima, nos disse na última leitura, a segunda não, né? A 7ª leitura de hoje. Se nós não compreendemos que na ressurreição nós ressuscitamos, nós renascemos, nós revivemos, no sentido de uma vida nova, portanto, uma vida diferente daquela que levávamos até o sepulcro. Mas talvez, para que possamos compreender e mergulhar melhor neste mistério, é preciso que recordemos o que é a ressurreição. Ou melhor, o que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque talvez, muitas vezes, nós confundamos a ressurreição de Jesus com, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. São duas ressurreições diferentes. A ressurreição de Lázaro é para esta vida, é para continuar nesta vida, é para continuar vivendo neste mundo, no sentido de natureza, do mesmo modo como ele vivia antes de morrer e ser ressuscitado por Jesus. Mas a ressurreição de Jesus, ela é de um outro gênero, de um outro tipo, porque é uma ressurreição para um tipo totalmente diferente de vida. Daqui uns dias, na sequência aí que nós teremos no tempo de Páscoa, nós veremos que Jesus fará várias visitas aos seus, e em muitas dessas visitas, por exemplo, Jesus entra onde eles estão com as portas fechadas. Então o próprio corpo de nosso Senhor transparece no seu modo de ser uma vida totalmente nova, uma vida totalmente diferente daquela anterior. Ele entra com a porta fechada, ele está lá em Emaús e de repente ele desaparece e está lá logo depois no cenáculo em Jerusalém com os outros discípulos. Mas por que é importante olharmos para essa realidade da ressurreição de Jesus? Porque Ele nos ressuscitou para esta nova vida. A ressurreição de Jesus é para esta nova vida. Então nós precisamos passar a crer a partir do mistério da Páscoa, a partir do mistério da ressurreição. Nós precisamos passar a crer que Jesus, quando rolou a pedra do túmulo, ele de fato abriu a porta de um túmulo que nós estávamos condenados a viver e morrer eternamente lá dentro. Abriu a porta do túmulo
para que nós possamos sair desta condição de morte e entrar para uma condição de vida. Permitam, Padre, voltarmos rapidamente ao livro do Gênesis, a criação. Não é a parte exatamente que foi proclamada hoje, mas é importante para compreendermos isso. Lá no livro do Gênesis, quando é narrado o pecado original, e logo depois, então, de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore que lhes era proibido comer, qual é a atitude de Deus diante do homem e da mulher? Ele vai lá, procura, tem aquela conversa, tem a promessa de que a descendência da mulher iria calcar sobre a cabeça da serpente, ou seja, a Virgem Maria. Mas qual é o ato de Deus logo depois? Alguém que lembra? O que acontece com o homem e a mulher? Eles são expulsos do paraíso, são postos para fora. Talvez, ao olhar isso, a primeira reação que nos vem à mente é: nossa, eles já fizeram uma burrada, e agora que estão nessa situação, Deus coloca eles para fora. Você já se perguntou por que Deus coloca o homem e a mulher para fora do paraíso, logo depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando Deus cria o paraíso, o livro do Gênesis nos fala de quantas árvores? 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. É aí que nós entendemos porque que Deus expulsa o homem e a mulher. Eles já tinham comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles ainda não eram eternos. Se eles comessem da árvore da vida, eles estariam eternamente condenados, e Deus não poderia salvar o gênero humano. É por isso que Deus expulsa eles, para que eles não caiam na tentação de comer o fruto da árvore da vida. Se eles assim o fizessem, Deus nada poderia fazer para salvar a humanidade. Então, quando o Senhor ele expulsa o homem e a mulher do paraíso, aquele ali é o primeiro ato salvífico. Ali Deus já começa a salvar a humanidade. Ali Deus já começa a nos salvar, a nos redimir. É claro que o pecado trouxe as suas consequências: a dor, a fadiga, os sofrimentos, tudo aquilo que nós, eu creio, sabemos muito bem o que é. Mas hoje, quando a pedra do túmulo rolou, não foi somente a porta do túmulo que se abriu, a porta de um paraíso que estava fechada também se abriu. Porque agora aquela criatura, o ser humano, foi redimida. Porque agora ele, Deus, feito homem, tendo assumido a nossa natureza, ele venceu a morte. A morte seria a vilã
que impediria o homem da vida eterna, de viver eternamente no paraíso. Mas agora a vilã estava vencida. Isto é, meus irmãos e irmãs, a ressurreição. Mas a nossa ressurreição, ela não está estrita ao momento onde Jesus retornará e ressuscitará a nossa carne. A ressurreição começa aqui. A ressurreição começa agora. É por isso que a igreja, ela tem desejo, em primeiro lugar, de batizar os seus. É por isso que Jesus disse lá no final do Evangelho de Mateus: ide, portanto, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo, ele começa a operar em nós a ação da graça de Deus, para que vivamos uma vida nova, para que ressuscitemos. Agora, meus irmãos e irmãs, nós precisamos crer verdadeiramente na ressurreição. Diante daquela notícia, as mulheres foram correndo, afoitas, para encontrar os discípulos. Vamos aqui imaginar, talvez elas nem pensaram: olha, corre o risco de nos chamarem de malucas, de doidas. Como assim? Jesus não está lá, que história é essa de ressuscitou? Mas elas nem ligaram para aquilo que iam pensar delas. Elas quiseram imediatamente anunciar. E diante do anúncio, ao menos aquilo que nos diz diz Lucas, Pedro levanta-se, corre até o túmulo, olha para o túmulo e encontra ele como elas tinham descrito. A pedra rolada e apenas os lençóis jogados por mar. Então, meus irmãos e irmãs, isso nos mostra, em primeiro lugar, que nós devemos renovar. A igreja, ela celebra com tanto amor, com tanto carinho, a solenidade pascal, justamente para ajudar. O que nós vamos viver durante esses dias, especialmente a primeira semana, chamada de oitava da Páscoa, ou seja, são 8 dias, como se fosse o dia de Páscoa. Nós iremos ouvir a palavra de Deus nos falar nas suas várias versões, de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João, a todos. As visitas de Jesus, as aparições de Jesus, justamente para semear no nosso coração a fé na ressurreição. Porque somente crendo realmente na ressurreição, nós estaremos dispostos a viver uma vida nova em Jesus. Porque a dificuldade das mulheres aqui, a dificuldade de Pedro, é que eles, diante da morte de Jesus na cruz, eles não acreditavam mais. Eles tinham perdido a fé.
E aqui é interessante porque a tradição da igreja nos ensina que entre a Sexta-feira Santa e a manhã da ressurreição, a fé em Jesus, ela tinha se apagado por quase toda a face da terra. Quase. Havia um coração, havia uma alma que não tinha deixado de acreditar que Jesus era o Messias e de que Ele estava vivo. O coração da sua mãe. A Virgem Maria fora a única que em nenhum momento deixara de crer no Cristo e na ressurreição e na vida. É interessante porque algumas tradições menores, algumas tradições piedosas chegam até a dizer que talvez Jesus, antes de aparecer a todos os outros discípulos, teria feito uma aparição privada à Virgem Maria. Mas uma outra parte da tradição, e eu particularmente creio nessa, e até porque é de certa maneira testificada, né? Crê que Jesus não apareceu de maneira privada à Virgem Maria, porque Ele não precisava aparecer. Ele precisava aparecer às santas mulheres? Sim. Ele precisava aparecer aos seus apóstolos? Sim. Porque eles não estavam mais acreditando. Mas a sua mãe ele não precisava. Porque no momento em que Jesus rompeu as trevas, no momento em que a pedra do túmulo rolou, ela sabia no seu coração que o seu filho estava vivo. E por que, meus irmãos e irmãs, que isto é importante à nossa fé? É importante a nossa fé porque nós somos fracos. Me desculpem a palavra, mas nós somos frouxos. Frouxos demais. E Deus, sabendo da nossa fraqueza, nos concedeu, lembrem-se, lá do alto da cruz, uma mulher como mãe. Também para que a fé dela seja incentivo, testemunho e ensinamento para a nossa fé. De tal modo, meus irmãos e irmãs, que se ao celebrarmos hoje, nesta vigília, a ressurreição do Senhor, e durante o tempo da Páscoa, sentirmos que não cremos como deveríamos crer, percebermos que a nossa fé ainda é incipiente, ou seja, a nossa fé não está transformando a nossa vida como devia transformar. Está dado o recado. Sabemos a quem recorrer. Sabemos para qual colo podemos e devemos correr e pedir: Mãe, me ajuda a crer no seu Filho. Me ajuda a crer na ressurreição do teu Filho. Me ajuda a ressuscitar com o teu Filho.